Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 novidades do Gemini, a aplicação que é para usuários, mas ela tem aí alguns recursos que estão relacionados a desenvolvimento e nesse vídeo a gente vai ver que recurso novo é esse. Para esse vídeo a gente vai cobrir somente as novidades no mês de março, então tem muita coisa aí que saiu nesse mês de março. Então a aplicação em si passou por um redesign, agora a gente tem esse aviso aqui, né? Claro que esse conteúdo é revisado por humanos. Então, quando você utilizar a inteligência artificial, muito cuidado nas informações a qual você envia, porque tem um ser humano do outro lado, né, vendo essa conversa para as questões de otimização desse modelo. Agora sim, falando sobre as novidades. Aqui na parte visual, a gente tem dois itens. O Deep Research, ele está disponível agora para todos os usuários, então antes era somente para os usuários pagos, agora sim a gente tem acesso a esse recurso. Esse recurso já estava aí disponível desde o ano passado. O Google meio lançou silenciosamente, não fez de um anúncio nem nada, depois vieram outras ferramentas como Perplexity e também o ChatGPT lançaram esse recurso, né, de fazer a busca na web para fazer uma pesquisa e gerar um resultado, mas já estava disponível desde o ano passado. Além disso, né, eu não vou cobrir esse Deep Research primeiro, que ele toma um tempinho, geralmente quando você faz uma pesquisa ele demora em minutos, mas eu vou cobrir sim o Canvas. Então o Canvas é um recurso em particular que a gente já viu, por exemplo, no Cloud, que você consegue pedir para gerar um código HTML ou um código específico, ele consegue executar e exibir esse código. A gente consegue ver aqui algumas, né, sugestões de prompt e nesse caso aqui eu vou clicar, né, criar uma landing page para um projeto de robótica. Então ele já vai começar a gerar o código e depois disso a gente tem um preview. E muito interessante aqui, né, que ele veio com um texto, né, meio em hindi aqui, né? Então é esse idioma aqui em particular, né, veio do modelo. Então esse recurso é um recurso novo que está passando por teste. Então eu vou pedir para traduzir o conteúdo para português, daí ele vai fazer as alterações. Mesmo assim, ainda o título permanece. Isso aí é bug de treinamento. Então vamos lá achar aquele conteúdo. Então esse conteúdo basicamente é aqui, né? Então eu vou colocar aqui Felipe Sintra, eu consigo alterar o código. Então essa é uma parte boa do Canva também, que a gente tem essa IDE e eu consigo alterar o conteúdo dessa IDE e ter o preview dela. Então tá lá, Felipe Sintra, né, Pequenos Robôs, mas se eu quisesse alterar o texto, né, sabendo programação, a gente conseguiria, né, fazer essas alterações. E acredito também, né, assim, eu posso selecionar um item em particular e eu posso perguntar ao Gemini, por exemplo, eu quero saber como é que eu mudo esse texto para uma outra cor. Então aqui ele está um cinza, né? Então eu queria mudar. Então eu vou pedir para ele mudar esse texto para roxo escuro. Daí ele, né, selecionou e deu um purple lá. A gente tem um código alterado. Se eu fizer um preview, tá lá, né, o roxo escuro naquele texto em particular. Beleza? Então essa é uma opção, né, que a gente tem. Ele está renderizando HTML. Deixa eu ver se ele faz o React. Agora eu estou testando isso pela primeira vez, né? Que isso foi lançado ontem. Então eu pedi para ele migrar esse projeto para React. Ele faz o import do React aqui e, né, jogou tudo num bloco só. Daí deixa eu ver um preview. O preview continua lá. Achei bem interessante, porque a gente não consegue ver o projeto completo aqui. Mas eu posso ver o console também. Interessante. Então, notem, né, que eu estou descobrindo essa ferramenta hoje. E além disso, né, quais as opções que a gente tem? Eu posso salvar as alterações, a gente pode controlar as alterações também se eu quiser voltar para a versão anterior. Eu clico aqui em voltar. Ele permanece nessa versão React, possivelmente ele só volta nas alterações que eu fiz aqui no momento. Além disso, né, eu posso compartilhar isso, então é algo bem interessante também que eu posso pegar esse Canvas em particular e compartilhar com outra pessoa. E então com esse código, né, eu copio e mando para alguém para ver esse código que eu gerei com o Gemini. Então esse recurso, né, ele está disponível, acredito, para todo mundo, todos os usuários conseguem, né, ter acesso a esse recurso. Daí eu posso, né, fechar e a gente tem simplesmente aqui
acesso à conversa. Se eu quiser voltar novamente, a gente clica em abrir, ele renderiza esse projeto em particular. Então, particularmente aqui, como um desenvolvedor front-end, né, isso aqui não é nada de outro mundo, mas, por exemplo, se você quiser fazer uma landing page para você ou fazer algum, né, protótipo rápido, você consegue aqui, via Gemini Advanced, ter acesso a esse tipo de funcionalidade. O próximo recurso, eu vou começar uma nova conversa aqui. Então, estamos aqui novamente no Gemini, sem nenhuma conversa. Vou lá no Canvas e daí eu vou pedir para escrever, né? Então aqui eu pedi para ele escrever um blog post sobre o Gems do Gemini. Então ele vai analisar esse texto e, né, é bem similar ao que a gente já tinha, mas agora, né, o que vai acontecer? Então eu tenho basicamente no lado esquerdo o meu chat e no lado direito eu tenho como se fosse um Google Docs aqui, onde a gente consegue alterar. Então aqui eu tenho um conteúdo, eu posso simplesmente digitar e adicionar mais informação, então dizer nesse post. Então aqui a gente tem esse poder de tempo real, a gente alterar o conteúdo, né, gerado. Isso aí não é algo novo, né? Esse recurso de Canvas também a gente já tinha no ChatGPT, mas a parte interessante desse editor é que, então, número 1, né, a gente tem acesso a esse recurso de graça. Número 2, a gente pode exportar para o nosso Google Docs, então depois se eu quiser salvar dentro do meu Google Docs e organizar todos os blog posts que eu criei, eu tenho essa possibilidade. Outro item também que eu achei bem interessante é porque muitas vezes quando eu peço para o Gemini fazer um blog post, ele não traz o formato bem que eu quero. Então aqui, né, vem uma lista, e se eu quiser editar, né, uma lista numerada para simplesmente uma lista, eu posso, né, clicar aqui no Bullet List e a gente tem a lista sem ser numerada. E daí, né, se eu quiser refazer um ponto em particular, eu posso perguntar para o Gemini, então adicionar. Então, nesse caso, né, pedir para adicionar mais informação nessa seção. E o que é que ele vai fazer? Né? Simplesmente regerar aquele item em particular, sem precisar alterar todo o arquivo. Porque muitas vezes, no formato tradicional, o que a gente pedia era fazer um post, daí, quando eu pedi uma alteração, ele regerava tudo novamente. E tinha algumas alterações que eu não queria, né? Eu simplesmente queria alterar um ponto em particular, daí ele mudava a formatação, mudava arquivo, e para mim era algo que assim, tirava um pouco minha paciência trabalhando, né, com essas ferramentas de IA generativa. Mas agora sim, a gente tem essa opção Canvas. E a novidade número 2 é a geração de áudio. Esse recurso já estava disponível dentro do Notebook LM. Agora a gente tem a possibilidade de criar um overview sobre um documento em particular. Eu fiz um teste, né, tentando, né, gerar um áudio em português, e ele simplesmente, né, deu um migué aí, não gerou nada. Daí eu fiz um segundo teste. Eu peguei o mesmo arquivo que a gente gerou anteriormente, pedi para ele traduzir para o inglês, e daí enviei esse arquivo para fazer criação desse overview no formato de áudio. E daí sim ele começou a gerar esta informação. Esse vai ser um recurso interessante, porque quando eles começarem a gerar conteúdo em português, a gente pode, né, criar mais uma mídia dentro da nossa biblioteca. Então, se você criou um blog post, você quer disponibilizar aquele blog post em formato de áudio, daí a gente consegue exportar, né, esse post em um novo formato de áudio. Agora sim a gente tem, então foi um áudio de quase 5 minutos, então vou só dar um play aqui para a gente escutar. All right, so today we're going to take a deep dive into something called Gemini Gems. And to be honest, this stuff has really blown my mind. I'm really excited to chat about this stuff with you. Yeah, it really is interesting. It's the idea that we can have a team of like super smart. Então, como a gente conseguiu ver aí, né, é basicamente um podcast, né? Então, ele cria uma conversa entre duas pessoas aí. A primeira vez que eu vi esse recurso no Notebook LM, eu fiquei muito impressionado. Mas, né, eu espero muito que esse recurso comece a ser desenvolvido para outros idiomas e também a gente consiga ter a questão de personalização de voz, né? Para a gente ter aí outras variações de voz e idiomas dentro deste recurso. E continuando, né, nessa parte de novidades, além da geração de áudio que a gente tem, o Deep Research, então vamos voltar lá no Deep Research, né, ele agora
veio aqui um botãozinho para simplificar o acesso ao Deep Research, mas esse recurso em particular ele já estava disponível desde o ano passado. E como é que ele vai funcionar? Ele vai utilizar o comando que você passar para ele, então eu já tenho um Deep Research aqui guardado, porque ele toma um tempo de acordo com o processo. Então, basicamente, o que vai fazer? Aqui eu fiz o seguinte pedido, né? Pesquise sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Ele vai criar um plano para essa pesquisa. Então, é um plano aí de 8 etapas. A gente pode revisar esse plano, né, e pedir para ele alterar a forma a qual ele vai executar esse plano. Nesse ponto em particular aqui, né, eu simplesmente aceitei esses 8 pontos. Daí ele vai começar a analisar o conteúdo. E ele gasta aí alguns minutos. Por quê? Porque ele vai na busca, pesquisa sobre o assunto, então vários assuntos, né? Então não é simplesmente um assunto em particular. Aqui a gente consegue ver, né, os itens a qual ele vai realizar essa pesquisa, então impacto do mercado de trabalho, análise de competência e qualificações exigidas pelo mercado de trabalho, além de uma comparação entre diferentes setores. Então, tem várias, né, pesquisas aí agrupadas. Então, no total, essa pesquisa foi em 67 sites. Depois disso, ele gera esse relatório completo, que é uma estrutura bem parecida que a gente viu no Canva. A gente pode exportar esse documento, como também pode copiar o conteúdo. E agora, né, a gente tem essa opção também de gerar um áudio overview a partir do nosso Deep Research. E daí a gente vai ter a mesma saída que a gente viu lá no formato de podcast, né? 2 pessoas falando sobre esse problema. E daí ao final, agora sim, né? Ao final aqui eu consigo ver todos os sites que a minha pesquisa utilizou para gerar esse relatório. E daí a gente consegue também ver o processo de pensamento que ele levou para chegar nessa conclusão. Então, ele fez uma investigação inicial, né? Depois disso ele criou uma base para a visão geral, questões de novas demandas e desafios, impactos em diferentes setores, como a gente já mencionou. E outro ponto bem interessante também, ele viu a minha geolocalização, que eu estava aqui em Portugal, e ele também adicionou no contexto, né? Qual é o impacto em Portugal e na Europa sobre a inteligência artificial no mercado. Então, depois dessa pesquisa vasta, foi que ele gerou esse relatório. Daí a gente pode, né, baixar esse conteúdo. Depois disso, a gente teve o anúncio dos Gems. Agora os Gems eles estão disponíveis para todos os usuários. Anteriormente eu gravei até um vídeo aqui, tem, né, um vídeo até popular sobre o Gems, onde eu mostrei esse recurso. Agora o Gems, que são especializações do Gemini, a gente consegue acessar de forma gratuita. E a última novidade que eu gostaria de mostrar é referente às informações salvas, né? Você adiciona uma memória para o seu Gemini. Então você pode passar instruções, então eu posso vir aqui em configurações Saved Info, então dentro dessa seção eu consigo, né, definir informações. Então, nesse caso aqui, eu salvei uma informação bem específica, né? Toda vez que ele gerar um output, ele tem que ser conciso, ele tem que sempre tentar melhorar o flow daquele texto e tem que manter o estilo de escrita do meu usuário. Então, por exemplo, toda vez que eu passar algo, né, passar melhor esse prompt, ele vai tentar melhorar e ele vai já, né, salvar a informação que ele tem que manter o estilo a qual eu escrevo. E outra coisa também, né, eu coloquei aqui, né, evitar o word stuffing, né, que é o famoso encher linguiça. Então, com isso, eu tenho essas instruções salvas. Então, toda vez que eu fizer um novo prompt, ele sempre vai considerar esses itens. Então, eu posso ter mais exemplos aqui, né, utilizar linguagens simples e evitar jargões. Ele pode também definir, por exemplo, eu sou vegetariano. Toda vez que você sugerir alguma receita, né, evite de mandar receitas com carne. Além disso, você pode incluir, né, sempre responda no idioma que a pessoa fez a pergunta e adicione uma tradução para esse idioma. Por exemplo, em português, se eu fiz um prompt em inglês, eu posso sempre pedir para ele gerar o conteúdo em inglês com a tradução para o português. Tem também, né, opções de código também, né? Toda vez que eu pedir um código em particular, sempre retornar com JavaScript. Então, são essas as informações que a gente consegue adicionar
na memória. Então, essas foram as novidades. Então, ficou um vídeo meio longo, mas eu gostaria de falar, né, de todas as novidades desse mês de março aí que o Google anunciou para a ferramenta do Google Gemini. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Não esqueça de seguir o canal e deixe também sugestões de conteúdo, porque eu sempre estou de olho aí nas sugestões da comunidade, ok? Então, um abraço e até a próxima. Falou, tchau!